Fui me especializar em liderança. E aí comecei a fazer muitos trabalhos de liderança e tal. Junto com isso apareceu também o coach. E eu fui fazer todas as formações de coach. E em todo lugar que eu me formei, eu dei aula. Foi interessante que legal, que legal. Que Quer dizer, vinha de outras experiências e eu ia me formando e falava do que eu fazia, das experiências que eu tinha. E essas pessoas iam me contratando. Que e foi legal. assim que eu fui transpondo ou modificando a minha carreira de músico, né? Porque eu já estava numa idade que eu não queria mais também, que é muito cansativo, né? Você está sempre fora de hora, sempre viajando, etc. Entendi. E aí eu fui trocando aos poucos para esse trabalho de comunicação e de ajudar líderes, ajudar, enfim, quem quer melhorar a sua comunicação, né? Perfeito. Fala sobre o medo. Como é que a pessoa faz, a primeira coisa que ela faz para conseguir falar em público? O maior desafio que nós temos é sempre com a gente mesmo. E tudo que você vai fazer novo é um desafio para qualquer um de nós. A gente não consegue, por exemplo, eu não dirijo, eu não consigo pegar um carro e sair dirigindo, não é assim. Então, falar em público, geralmente tem fantasmas da infância, da primeira vez que você vai falar em público. Do nada alguém te pede para ficar em pé e falar sobre... Na escola, né? Falou, fulano, levanta aqui e fala quem descobriu o Brasil. Aí você erra. Pronto, acabou. Hoje é diferente. Nós temos, né, uma percepção diferente. Os professores estão melhor amparados para isso e sabem lidar melhor com isso. Mas antigamente era mais complicado ainda. Antigamente você tinha um outro problema também, que sumiu esse problema, que era você filmar as pessoas ou gravar as pessoas e elas não acreditavam que aquela voz era delas, porque elas nunca tinham se visto ou ouvido a sua voz. Hoje não, isso não existe mais. Com relação ao medo, eu acho o seguinte, você tem que fazer um trabalho melhor de visualização, de se colocar, se apresentando para a sua memória, porque como a memória não sabe o que é real, o que não é, quando você faz esse trabalho de visualização, você aparentemente não é a primeira vez que você vai fazer a apresentação. Você engana seu cérebro, você diz para ele que você já passou por aquilo. Essa é uma dica que a gente vê muito em cursos, em livros sobre oratória, que ajuda muito. Outro fator é você não querer ser o que você não é, que a gente tem esse conceito, eu preciso falar de uma outra forma, mais bonito, eu preciso falar com palavras mais rebuscadas, e isso não se sustenta, porque se você começar uma frase com palavras que você não usa cotidianamente, você não consegue dar sequência, e fica meio... plástico, né? Fica meio estranho. Perfeito. Portanto, quanto mais natural você puder ser, melhor vai ser a sua apresentação. Perfeito. E não falar para o público, e sim conversar com o público. Perfeito. Eu acho que isso lá atrás, a Globo já percebeu, e você via lá atrás uma coisa toda formal para falar, depois foi mudando para algo como se estivesse numa conversa, né? O bom dia... É verdade, você se sente, parece que o cara está na sua sala, né? Está na sala da sua casa. Antigamente não era assim, não. Antigamente não era eu falando para vocês. Isso. Não existe mais isso. Agora eu falando com você. Mudou muito isso, Exatamente. É tão importante que a gente tem um vídeo, eu não lembro se você participou dessa aula, que a pessoa só fala, não asneiras, mas ele fala tudo sem sentido. Durante 10 minutos ele consegue levar a plateia e tirar os maiores aplausos nesses 10... Sem conteúdo nenhum. Sem conteúdo nenhum. Isso prova o quê? Que o conteúdo não é o principal fator. Quer dizer, ele fica meio em segundo plano. Por quê? Eu posso ter uma entrevista que você aposta tudo e fala, nossa, essa pessoa que vem aqui é o maior cientista do momento, é a pessoa mais importante que tem, babá. E você faz a entrevista e não é legal. E você tem um outro que é uma pessoa super simples, que vive na rua, sei lá o quê, e ele vem aqui e faz uma entrevista e, nossa, maravilhosa, encanta todo mundo ama, sei lá, como é que ele conseguia comida, como que ele convencia as pessoas a ajudá-lo.
Então, você vai vendo que uma coisa é diferente da outra. Então, você tem uma pessoa que fala muito bem em público, que usa o português corretamente e que não convence. E você tem uma outra que fala tudo errado e que um português bem arcaico, bem simples, só que abriu a boca convence. E isso aí, tem a ver com... Tudo tem a ver com gestos, com para que lado você leva essa conversa. Se você conta muitas histórias... Contar histórias é positivo. Sempre. E história, a gente fica pensando em uma história mesmo, É de história. E não é, né? Não é a história da história. Não, a história é sua. A historinha sua, é. Ué, a história é sua que ninguém sabe E o que que pode aconteceu. impactar ali. Você tá... Há uma dúvida muito grande do que fazer com as mãos quando você vai fazer uma apresentação, seja uma palestra, uma apresentação de negócios, né? Estou aqui com empresários, tenho que apresentar aqui a minha ideia, e aí, o que eu faço com a mão? As mãos, elas têm que servir para complementar aquilo que você está falando. Se você fica com as mãos ou escondidas, né? Pode ver em entrevista de emprego, a pessoa esconde a mão, já não passa segurança. Isso aí passa que você está tímido, que você está com medo? Alguma coisa eu não vou falar. Tá? Toda vez tô que escondendo você alguma esconde coisa. as mãos, você está inconscientemente mostrando que alguma coisa eu não vou tocar, eu não vou falar. Inclusive no bolso. Aquela pessoa que põe a mão no bolso. Põe embaixo das pernas, né? Você põe a mão embaixo das duas pernas, você também está escondendo ou dizendo que algo você não pode tocar. Então, as mãos, elas têm que servir para você complementar o seu audível, né? O seu vocal. E ela também não pode ser ao contrário, eu falar amanhã e dar um sinal de ontem. Quer dizer, aí fica um choque, você sai da palestra ou da pessoa e fala, puxa, eu não entendi muito bem, ficou meio confuso o que ele falou, eu não consegui pegar muito bem. Por quê? Porque você não somou com os gestos aquilo que você fez oralmente. Entendi. Quando você consegue conciliar tudo isso dentro de uma lógica, você consegue uma comunicação muito melhor. Perfeito. E as mãos, se elas ficarem paradas, você está perdendo gestos. Então as mãos, elas têm Perdendo que comunicação, complementar. né? Não gestos, Perfeito. comunicação.